O Departamento Nacional de Estatísticas da China divulgou os dados referentes ao primeiro trimestre de 2004 com relação à economia do país. Os números são positivos e animadores. Houve aumento do PIB, das vendas no varejo, da produção industrial e queda do desemprego urbano. E como o maior parceiro comercial do Brasil, são informações sempre esperadas por aqui. E a gente vai repercutir os números com Tiago Carneiro, que é presidente da Associação Comercial do Pernambuco. Tiago, muito obrigado por nos receber, para a gente poder repercutir esses números que foram divulgados. E a gente já começa falando que o mercado projetava um crescimento de cerca de 4,6% do PIB da China para este ano. Mas na verdade foi de 5,3% o dado do primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. Como você enxerga o sinal positivo pelo dado mais recente da economia chinesa? Esses dados eles demonstram a importância e a força da economia da China, né? Isso demonstra também, sobretudo, o poder de resiliência frente às adversidades. Esses dados divulgados referentes ao primeiro trimestre de 2024 apontam que as vendas no varejo de bens de consumo da China subiram 4,7% em relação ao mesmo período do ano passado. E também a produção industrial de valor agregado subiu 6,1% no mesmo período. O que esses números revelam sobre a economia do gigante asiático? É o reflexo do poder aquisitivo, né? Se estão consumindo mais, é porque existe mais dinheiro circulando na economia e o resultado é o aumento das vendas. Para te responder essa pergunta, a gente vai analisar sob dois pontos de vista, né? O mercado interno, né, que é o primeiro dado que você trouxe, que demonstra aí a pujança do mercado do consumo interno na China. E essa pujança, ela demonstra a aceitação dos produtos chineses nos mercados do mundo todo. Antes existia uma certa limitação para esse consumo dos produtos chineses e hoje essa barreira já não mais existe, né? Todo mundo está consumindo produto chinês o tempo todo. Você percebe que há uma questão agora na China de melhor qualidade do que quantidade? Sem dúvidas, e isso representa o amadurecimento do mercado, né? A China, por um determinado momento, ela precisou, né, abrir mão da qualidade e agora, com a economia organizada e fortalecida, eles têm condições aí de investir mais em qualidade e têm todas as condições de fazer. A taxa de desemprego urbano pesquisada na China ficou em 5,2% no primeiro trimestre, uma queda de 0,3 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano passado. Este ano a China anunciou que pretende criar mais de 12 milhões de empregos em área urbana e manter a taxa de desemprego urbano pesquisada em cerca de 5,5%. Vocês acreditam que esse primeiro número mostra que vai dar para atingir essa meta? Eu costumo dizer que a China é um mundo dentro de um mundo. Qualquer ponto percentual representa um valor absoluto muito grande. A China vem, ao longo dos últimos anos, ela vem se mostrando um país aberto a negócios, aberto ao restante do mundo, aberto ao Ocidente, coisa que não víamos há um tempo atrás. Eu acredito muito nessa estratégia e eu acredito que eles podem abrir, e abrindo ainda mais, eles podem superar facilmente esse número. O Ocidente, ele tem uma visão distorcida da China. A visão que é passada aqui e que a maioria das pessoas tem acesso e acreditam, ela é totalmente distorcida da realidade lá. Lá eu pude constatar, eu pude presenciar, as pessoas lá, elas estão para fazer negócios. Ali é um ambiente de negócios e eles estão fazendo negócios com o mundo todo. Quem não está fazendo negócio com a China está perdendo. Essa é a visão que a gente tem na política externa. E na política interna a gente pôde constatar também uma grande vocação do povo chinês para o trabalho. O povo chinês é um povo trabalhador, é um povo batalhador e que gera muito resultado, não somente para a economia interna, mas para toda a economia mundial. Inclusive, eles têm um espírito de servir muito grande. E o que eu pude constatar é que o povo é muito satisfeito com as políticas internas. Todos esses dados, a gente te pergunta se dá para refutar uma tese que está sendo divulgada por diversos setores, que a economia chinesa está perto de um colapso. Você percebe um colapso na economia chinesa ou alguma questão que ela pode chegar a um colapso? Eu não acredito nesse colapso, não. Eu acho que é uma grande alarde que estão fazendo, muito também pela falta de acesso a informações que o pessoal tem do Ocidente para pegar informação do Oriente, principalmente da China, né? Mas colapso eu acredito que não, pelo contrário, eu acredito que vai ser mais um momento aí de um grande boom na economia chinesa.
Os dados foram divulgados na semana seguinte a que o presidente Lula visitou uma das plantas frigoríficas recém-habilitadas para a exportação de carne bovina brasileira para a China e também acompanharam o primeiro embarque do produto do país, do Brasil, para o país asiático. Subimos então de 106 para 145 frigoríficos habilitados. Qual a relação desses dados divulgados com a ampliação do mercado para a carne brasileira na China? A cadeia de consumo na China é uma cadeia importante e que eles têm que se servir, né, de outros países para poder dar conta de toda a demanda de consumo que existe na China. A China não tem as mesmas condições geográficas do Brasil, geográficas e climáticas. Temos melhores condições de fazer o aproveitamento, de investir na proteína animal e enviar para a China, que é um grande e importante mercado de consumo. À medida que as exportações de proteína animal aumentam para a China, isso significa uma melhoria no mercado interno também, economicamente falando. Gera mais emprego, vai precisar de mais áreas imobiliárias para poder fazer o investimento, mais fazendas, mais mão de obra, mais maquinário, mais plantações, enfim. Tudo isso representa um aquecimento na economia de um mercado que não estava desse tamanho. A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, esteve na China e, depois de regressar aos Estados Unidos, se mostrou preocupada com o que ela chamou de excesso de capacidade de produção do país. Na sua opinião, a China tem realmente esse problema de excesso de capacidade de produção e pode gerar problema para outros países por conta disso? Pelo contrário, eu acredito que pode gerar oportunidades. Se existe um excesso de capacidade de produção, isso gera oportunidades não somente no mercado interno, mas para toda a cadeia econômica mundial. A China é conhecida como a fábrica do mundo. Então, se existe um excesso de capacidade, isso significa que outros empreendimentos, outras fábricas, naturalmente vão procurar aquele país, até porque já está amplamente testado a condição do chinês de dar conta da economia, de produção e de gerar negócios. Na minha visão, não é uma coisa negativa. Muito obrigado pela sua participação, para a gente poder entender um pouco mais, para os brasileiros poderem entender também um pouco mais da questão desses dados da economia do primeiro trimestre da China. Eu que agradeço, Luiz. Eu sou um grande entusiasta do mercado, da economia. Pude constatar a potência que a China é e sempre faço questão de poder colaborar aí e mostrar para o mundo a capacidade econômica da China. Do Recife, Luiz Boaventura, em uma coprodução entre o Diário de Pernambuco e a Rádio Internacional da China.